Muito bem, você está no canal Contratempos e no vídeo de hoje vamos tratar mais uma vez sobre essa situação esdrúxula e injusta que é a prisão do Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se você não está sabendo o que está acontecendo no Brasil, eu vou tentar explicar, mas primeiro, a manchete. Dados do celular de Felipe Martins contrariam suspeitas da PF. A TIM encaminhou a Moraes, o Alexandre de Moraes, famoso Xandão, os registros de sinais do aparelho do ex-assessor. E o documento mostra a permanência no Brasil em dezembro de 2022. Um pequeno resumo do que aconteceu. Este rapaz que está na tela é o senhor Felipe Martins e ele foi preso no início do ano sob a acusação de que ele teria tentado se evadir do país. E segundo o Alexandre de Moraes, ele teria ido com o presidente Jair Bolsonaro em dezembro de 2022 a Orlando e lá permanecido, porque não tinha registro de volta dele ao Brasil. Então, diante disso, uma das causas, inclusive, sim, para você prender uma pessoa antes da final do processo, antes do trânsito em julgado do processo, é o risco de evasão, é o risco que ela fuja. Muito bem. Só que, no dia seguinte, ele já comprovou que isso não seria verdade. Aliás, não era verdade, não é verdade. Os documentos que basearam a ordem de prisão eram falsos. Existiu até uma lista em que o nome dele aparecia, só que era uma lista preliminar, que depois foi alterada. Era só no início, quando estavam planejando a viagem, colocaram o nome dele, mas ele jamais foi. E ele consegue comprovar isso com extratos de cartão, com passagens no interno do Brasil, indo para Curitiba, salvo engano, inclusive confirmado pela própria Latam. Ele consegue documentos nos Estados Unidos dizendo que ele jamais entrou. Agora, aliás, a gente tem um outro caso, e eu fiz um vídeo exatamente sobre isso, em que o próprio governo americano reconhece que a inscrição dele no sistema estava errada. Possibilidade, inclusive, de uma fraude no aeroporto de Orlando. Coisa que talvez não, com certeza será investigada pelas autoridades lá dos Estados Unidos. Ok? Muito bem. Suficiente para provar que ele jamais deixou o país. Jamais. O fato, aliás, dele ter sido encontrado aqui já mostra que ele não deixou o país, porque ele não tem retorno, não existe um retorno no sistema brasileiro. Pois bem, mais uma prova agora é produzida mostrando que a narrativa imposta pelo Alexandre de Moraes e pela PF para justificar essa prisão é de fato falsa, como se precisasse de mais alguma coisa. Agora, então, é a TIM, aquela operadora de celular, que forneceu ao Alexandre de Moraes a geolocalização do chip do celular do Felipe. E, ora, que surpresa, ele permaneceu o tempo inteiro no Brasil em dezembro de 2022. Mais uma vez, a gente está diante de uma prova cabal de que a fundamentação para a prisão deste rapaz é falsa, não existe. E eu duvido que ele seja solto. Infelizmente, a gente está diante, de forma escancarada, de uma prisão não só política, mas política, vingativa e até, meus queridos, eu acho que psicopática. Eu acho que querem prender para mandar um recado político, para talvez colocar medo nos seguidores do ex-presidente, ou até no presidente, ou fazer com que ele confesse alguma coisa, ou diga alguma coisa para se livrar da prisão. Vingativa, porque ele era um cara bastante atuante, bastante verborrágico, falava bastante sobre as coisas, inclusive foi colocado ali como um dos principais articuladores do tal do gabinete do ódio que nunca existiu, nunca foi descoberto. E psicopática porque parece haver, agora neste momento, um certo prazer em ver as pessoas sofrer. Inclusive com acusações do advogado dele de que ele estaria sofrendo represálias na prisão por parte de um diretor que seria ligado ao Partido dos Trabalhadores. Agora vocês vejam o tamanho do absurdo, o tamanho da injustiça que se comete no Brasil. Presos políticos que comprovam
por A mais B que as bases da sua prisão não é válida, não existe, é falsa, é uma invencionice, e continua preso. Quando quem deveria provar que ele saiu é quem mandou prender. Ele tem presunção de inocência ou não tem? Muito bem. Mas eu duvido que isso ande. Eu duvido, diante inclusive das manifestações do advogado do Felipe, mostrando que não é sequer razoável que ele esteja lá, ainda, depois de meses, eu duvido então que o senhor Alexandre de Moraes mande soltar esse rapaz. Isso deveria acontecer para ontem. Ele jamais deveria ter sido preso para começo de conversa. Verificado que a base da prisão não existe, ele deveria ter sido solto no dia seguinte. E continua lá, há 4, talvez 5 meses. Num total absurdo. Aliás, absurdo reconhecido, inclusive, já lá fora. Como a gente viu aqui no último vídeo. Foi matéria, inclusive, do jornal Wall Street Journal, lá fora. Todo mundo sabendo o tanto de injustiças e de bizarrices que acontecem na justiça brasileira. Infelizmente, justiça com J maiúsculo é algo que não existe mais no Brasil, isso acabou. O que existe no máximo é uma justiça com J minúsculo que está ligada, que está à mercê de decisões pessoais, de perseguições pessoais e até de perversões pessoais. É isso que existe no Brasil. É uma grande farsa de justiça. Farsa que é proporcionada por direitos positivos, por direitos alternativos, que não tem nenhum princípio ordenador, não tem nenhuma transcendência, não tem nenhuma base em um direito pré-existente, natural. É tudo na base da interpretação pessoal de um ministro que já garantiu que é ele que interpreta, então é ele que diz a lei, então é ele que é o poder. Eu espero que essa injustiça cesse o mais rápido possível e que as autoridades competentes continuem diuturnamente defendendo esse rapaz e exigindo a soltura dele. O vídeo é esse, mais uma vez um vídeo meio tenso, meio triste, e a injustiça deve nos entristecer sempre, tá? Não percam esse sentimento, não percam essa indignação diante de uma injustiça. Muito bem, meus queridos, esse foi o vídeo. Não esquece de deixar o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve neste canal. Nós estamos crescendo, estamos muito próximo de alcançar, na metade do caminho quase de alcançar a nossa monetização. Acho que daqui para frente vai ser muito rápido, a gente está crescendo bem, as visualizações estão muito boas, né? A gente está conseguindo, a gente cresceu praticamente 10 vezes aí em 1 ou 2 meses. Vamos continuar nesse ritmo e alcançar a monetização. Mais do que isso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para um livro que eu indico e uma lista também de livros indicados. Se você for comprar, se você se interessar, dá um pulinho ali, através do link, compra pelo meu link, que é um link de afiliado, eu recebo uma comissão por isso e você não paga nada mais por isso, então pode ficar bastante tranquilo, tá? E bom, era isso. Assim, tenho que te convidar para as lives. Temos lives de segunda a sábado, tanto neste canal Força Geek, não, perdão, meu canal Força Geek é o outro que eu falo de coisas nerds. Tanto neste canal Contratempos, quanto lá na Twitch, aí sim, o Forca Geek. Tá? Estamos na madrugada ali, comentando os fatos do dia, falando sobre a vida, sobre tudo, e vendo as notícias mais importantes do dia. Convido você a vir conhecer, mas por agora é isso. Espero que você tenha gostado. Um grande dia, fiquem com Deus, um grande abraço, falou, valeu e fui.